Oi, gente! Eu sou a Bruna. E eu sou a Isabela. Sejam bem-vindos ao nosso canal Quebra-Perna. Hoje a gente vai continuar falando sobre faculdades. Só lembrando que eu e a Isa somos estudantes de artes cênicas. Eu já me graduei ano passado em artes cênicas no Célia Helena e a Isa está estudando lá na Califórnia, na Orange Coast College, artes cênicas também. Hoje em especial a gente vai contar como que é o processo seletivo de cada uma dessas faculdades, como foi o processo seletivo do Célia Helena, que é uma faculdade brasileira, se encontra em São Paulo, e como que é das faculdades dos Estados Unidos, que é totalmente diferente, é um processo muito mais complicado. Vou começar pelo Célia, então. Como funcionou o processo de admissão? Você podia usar a nota do Enem para entrar, mas eu não optei por isso. Eu fiz o próprio vestibular do Célia. O vestibular do Célia é composto por 3 partes. Então tem uma redação, dinâmica em grupo e uma entrevista. Então você se inscreve pelo site, lá no dia você é dividido em grupos, cada grupo segue uma dinâmica, tipo, pode começar fazendo dinâmica em grupo, daí faz a redação e aí entrevista, ou outro grupo que faz outra ordem em cada etapa. Entrei num grupo que eu fiz primeiro a redação. Você chega lá, tem uma redação sobre um tema, no meu caso foi um tema de Stanislavski, e a gente tinha que dissertar sobre isso. Eu fui para a entrevista. Quem me entrevistou foi a Lígia Cortez. Então ela perguntou do meu currículo, qual que era a minha experiência na área de teatro. Depois ela pediu para eu ler um texto. No final foi a dinâmica em grupo, que bom, foi um básico de aula de teatro, assim, jogos, exercícios em grupo, aquela coisa de ter o seu nome em roda com movimentos. Foi um processo seletivo bem diferente, mas de artes cênicas, assim. E aí, é importante falar que, por exemplo, o Célia abriu para fazer o processo seletivo em novembro, mas depois de um tempo tem que ficar atento ao site e ao Instagram do Célia, que eles abrem de novo outro processo seletivo em janeiro, por exemplo. Se sobrar vaga, eles abrem de novo. Eu tenho uma amiga que entrou pelo processo seletivo de janeiro e eu entrei pelo de novembro. Então, entra no Insta deles, o site, o Célia Helena. Não sei direito como são outras faculdades de teatro aqui no Brasil. Eu faço hoje um curso que chama Theater Arts na Orange Coast College, que é um college e não uma universidade. Então, é um pouco diferente o processo seletivo deles. Eu também passei na New York Film Academy, bem famosa, tem vários lugares e, se eu não me engano, já abriu no Rio de Janeiro. O processo dela é um processo mais tradicional, vou explicar um pouco da diferença dos processos nos Estados Unidos. Começando pelo college. Ele é como se fosse nível a mais do que um curso técnico. Você sai de lá com um diploma que para os Estados Unidos é um diploma super válido, super reconhecido. Normalmente as pessoas usam o college para transferir para universidades, porque o college é mais fácil de passar, bem mais barato. Usam o college para fazer o que eles chamam de General Education. Fazer os 2 primeiros anos, são os 2 anos mais básicos, são iguais, todas as faculdades normalmente. Transferir para acabar e pegar um bacharelado na universidade. Pro college, o que você precisa fazer? Você precisa preencher um formulário, que normalmente eles têm no site, ou só de você mandar um e-mail pro departamento internacional, eles já te mandam os formulários que você precisa preencher. Um é financeiro, uma aprovação do banco, confirmando de que você tem o dinheiro necessário a ficar pelo menos 6 meses lá. O segundo documento é um documento geral, com informações, nome, data de nascimento, essas coisas. Você tem que fazer uma prova de inglês. No TOEFL tem o IELTS e agora alguns lugares estão aprovando a prova do Duolingo, aquele aplicativo do celular mesmo. É uma prova menor e mais barata. Fiz o TOEFL. Fora esses 2 formulários, o TOEFL, você também precisa fazer uma coisa que chama Personal Statement. É nada mais nada menos que você se vender para a faculdade. Tem muitos exemplos de personal statements. Você precisa basicamente contar um pouco da sua história e colocar no texto as suas melhores qualidades e o porquê que você é o aluno ideal para aquele lugar. Eles te escolhem porque eles acham que você se encaixa com a universidade deles. Querendo ou não, os Estados Unidos, eles se importam muito em saber quem é você como pessoa, quem eles estão admitindo naquela faculdade. Para além de conteúdos que você estuda ou que você a nota que você já tirou, eles querem saber quem é você.
Coloca tudo que você já fez trabalho voluntário, já participou de festivais, se você já ganhou prêmio, mesmo que seja um prêmio, sei lá, ação no colégio, coloca, independentemente de não ser da sua área. É um diferencial. Não vai ter uma pessoa igual a você. Então eles vão olhar e falar, putz, essa pessoa é diferente, eu quero ela. Você precisa mandar os transcripts do high school, o que é o seu histórico escolar, que você tem que mandar traduzir. Basicamente, você, em um tradutor oficial, posso deixar aqui embaixo alguns links. Eles pedem isso pra ver o que eles podem validar, pra você não precisar fazer na faculdade. Tem faculdade que vai acabar pedindo alguma coisa a mais depois do processo, mas o geral de college é isso. É bem tranquilo. É muito difícil você não ser aceito. Normalmente eles mandam a carta por e-mail. Como é o processo seletivo de uma universidade? Você tem as mesmas coisas do college, que são os 2 formulários, o TOEFL e o transcript. Só que a diferença é a seguinte. Para o histórico escolar que você precisa traduzir, eles pedem que a escola faça um histórico escolar mais detalhado, matéria por matéria, todos os conteúdos que você teve. Aí fica um pouco mais claro no processo de tradução também. Tem universidades e universidades. A New York Film Academy pede para você fazer 2 vídeos, um monólogo contemporâneo e um monólogo clássico. E pede para você postar no Vimeo ou no YouTube, ou enviar para eles numa plataforma que não dê problema. Normalmente as universidades variam entre 2 monólogos ou 3 monólogos. Eles tinham normas para os clássicos e para os contemporâneos. Tinha que ser de peça. Especificavam alguns dramaturgos, roteiristas, para você fazer os monólogos. Além dessas coisas que eu falei, tem uma coisa muito importante que são as cartas de recomendação. Normalmente eles pedem 3 cartas de recomendação. Como eu sou da área artística, para quem que eu pedi essas cartas? Para minha professora de escola de dança, para a diretora do meu colégio, porque é uma aluna muito ativa em projetos no colégio. Isso é importante. Isso é muito importante para eles. E essas 3 cartas também precisam ser traduzidas, caso a pessoa não saiba escrever em inglês. Essas cartas são para universidades e para o college. Elas são para a universidade principalmente, mas caso você esteja prestando para a universidade e college, das cartas também. É um plus. E essas cartas precisam ser assinadas e as agências que fazem tradução normalmente já fazem. Tem um gap de mais ou menos uns 3 meses para te dar a aprovação. As universidades são muito complicadas. Se você quer entrar no ano letivo deles, que é em agosto, você precisa começar a fazer o processo em agosto do ano passado. Prestar em outubro, novembro, para o seu resultado sair em abril, maio. Faculdades que a hora que sai o resultado, você ainda precisa fazer mais uma entrevista com a faculdade. Tem faculdade que você já é aprovado de primeira. Querendo ou não, não é um processo simples para um brasileiro. Ainda mais porque o sistema é diferente. O nosso ano letivo aqui começa em janeiro, deles começa em agosto. Então, totalmente outro ritmo. O legal das universidades mais tradicionais é que eles mandam pra sua casa realmente todo o pacote, com caneta, com camiseta, tipo, é super legal, assim. Como esse processo pra gente é um pouco complicado, existem agências que podem fazer ou auxiliar nesse processo para nós brasileiros que queremos. Eu particularmente acho que a universidade é um processo que você não precisa de uma agência. Se você quer essa comodidade e se você tem esse dinheiro para investir em uma pessoa do seu lado, te ajudando, te auxiliando de pertinho para esse processo, investe. Mas se você é que nem eu, que preferiu economizar esse dinheiro, o que eu te recomendo? Contrata um professor de inglês para te auxiliar a estudar pro TOEFL. O TOEFL é muito importante, cada faculdade tem a sua média. Mesmo professor para avaliar o seu personal statement e te dar uma ajuda no personal statement. Isso, gente, são processos seletivos muito diferentes, universos completamente diferentes. Mas a gente tá aqui pra expor essa experiência pra vocês. A gente teve essa ideia de fazer esse vídeo justamente direcionado a isso, para que vocês conseguissem ter uma noção dos 2 processos, se vocês estiverem na dúvida. Mas não desiste. É isso que você quer, vai fundo. Tanto aqui no Brasil, com certeza, quanto lá nos Estados Unidos. Deixem as dúvidas de vocês aqui no comentário, ou manda e-mail pra gente, ou manda direct no Insta. A gente tá pensando em fazer um vídeo para explicar bem detalhadamente qual é a diferença entre college e universidade lá nos Estados Unidos. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.
Muito obrigada, galera. Obrigada. Beijos, beijos. Quebra a perna. Quebra a perna.